OPP, damos início a essa série de 4 eventos intitulados Diálogos com candidatos à Prefeitura, conforme a programação divulgada. Cumprimentamos o candidato Elmano de Freitas e também o candidato à reeleição Roberto Cláudio, por gentilmente terem aceitado participar deste evento público e democrático. Vale registrar que essa programação foi elaborada a partir da disponibilidade dos candidatos, segundo as datas que foram a eles propostas. Ressaltamos que esse evento é um esforço do Observatório de Políticas Públicas, programa de extensão da UFC, que assim cumpre com a missão primordial em constituir-se como instância de promoção de controle social fundado em sólida base de informação que possibilite análise críticas e propositivas por meio da realização de estudos, análises e avaliações das políticas públicas implementadas pelo governo federal, estadual e municipal no estado do Ceará. E agora, para darmos início, convidamos a compor a mesa de abertura o professor Fernando Pires. Doutor em Economia pela Université Paris e pós-doutor pela Université de Montreal, Canadá. Professor titulado do Departamento de Teoria Econômica da Universidade Federal do Ceará e dos mestrados em Avaliação de Políticas Públicas e em Saúde Pública. E coordenador do Programa de Extensão Observatório de Políticas Públicas, OPP-UFC. Também representando o Fórum DCA, convido Ramon Anselmo da Silva. Assistente social do Conselho de Integração Social e representante do Fórum DCA, Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente de Ceará. Também convidamos para compor a mesa Keila Camelo, coordenadora geral do Sintus. E agora dirijo a palavra ao professor Fernando Pires. Boa noite a todos e todas. É com imensa honra e prazer que nós que fazemos a Universidade Federal do Ceará, em particular o Observatório de Políticas Públicas, damos início a esse ciclo de debates com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Então, um momento de suma importância, considerando que Fortaleza é uma cidade bonita, uma cidade que hoje desponta a nível nacional e internacional como uma busca pelos turistas, embora sofra hoje grandes problemas, passa por grandes problemas. Eu gostaria de salientar que, na realidade, esse evento é uma reedição de um evento que nós já realizamos na campanha anterior, onde nós tivemos a oportunidade de convidar os candidatos da época para esse debate. Isso faz parte, obviamente, das programações do Observatório, cuja missão maior, como foi colocada, é justamente acompanhar as políticas públicas e promover o controle social. Então, considerando que os candidatos têm pouco tempo hoje, né, e todo mundo está muito ansioso para escutá-los, eu gostaria de ler uma carta do Observatório, né, para depois disponibilizar para os candidatos e depois passar para os colegas também se pronunciarem com relação a esse evento. Eu gostaria de salientar que esse evento tem o apoio do Sintus, né, e o apoio do Fórum DCA, que trata dos direitos da criança e do adolescente, e do SEDECA. Queria agradecer a presença, obviamente, dos professores aqui, né, que vieram prestigiar, dos alunos e da comunidade em geral. Então, espero que hoje à noite nós tenhamos aqui uma discussão bastante profícua sobre as propostas dos candidatos e sobre a problemática que envolve a nossa cidade, uma cidade tão querida, como eu falei no início.
Bom, sem mais delongas, eu vou ler aqui a carta e depois passar aos candidatos. Pela programação, nós teremos hoje, amanhã, segunda e terça, sempre com 2 candidatos, né? E teremos um mediador da mesa para cada um dos eventos. O professor André Ferreira vai coordenar os trabalhos, depois que a gente sair aqui da mesa, e vai falar mais sobre a sistemática. Então, carta aberta aos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 15 de setembro de 2016. Senhor candidato, o Observatório de Políticas Públicas tem a honra de contar com a presença de Vossa Senhoria nos eventos intitulados Propostas para a Fortaleza, Diálogo com candidatos à Prefeitura, a começar no dia 15 de setembro de 2016, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Consideramos os eventos um momento ímpar em que os candidatos poderão apresentar suas propostas para mitigar os sérios problemas que afligem a maioria expressiva da população de Fortaleza. Apesar de ser a 5ª capital do país em população, Fortaleza apresenta sérios problemas e vulnerabilidades que afetam as condições de vida de seus habitantes. No que se relaciona ao mercado de trabalho, as estatísticas, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, revelam que, em março de 2016, o número de desempregados na Grande Fortaleza aumentou pelo 6º mês consecutivo, passando de 11,7% da população economicamente ativa no mês de fevereiro para 3,1% em março. Essa é a maior taxa de desemprego registrada desde dezembro de 2008, quando começou a ser calculada na região com a atual metodologia. Mais de 50% dos trabalhadores obtêm seu sustento em condições de quase completa vulnerabilidade social, tendo muitas vezes que buscar outras estratégias de sobrevivência. Quanto aos problemas relacionados à saúde, segundo informação do Ministério da Saúde, que lançou no mês de agosto o Índice de Desempenho do SUS, para verificar a cada 3 anos o desempenho dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde nos municípios, Fortaleza foi classificada como a 5ª cidade com pior avaliação em atendimento à saúde pública, conforme a avaliação do povo fortalezense. De 0 a 10, a capital cearense obteve nota 5,18, ficando abaixo da média nacional, que foi 5,4. A pesquisa só vem confirmar uma realidade que pode ser vista todos os dias nas unidades públicas de saúde instaladas em Fortaleza, como o Instituto Dr. José Frota, o Hospital Geral de Fortaleza, os Frotinhas e Gonzaguinhas. A pesquisa ouviu 800 eleitores de todas as regiões de Fortaleza entre o dia 18 e 19 de agosto. A educação pública é outro setor que proliferam queixas, desde as condições de infraestrutura, remuneração adequada dos profissionais, até as condições de vida das famílias dos alunos. Assim, é preciso repensar políticas que reflitam um projeto político-pedagógico integrador de conhecimentos científicos e culturais que ofereçam perspectivas de futuro para a juventude. A violência é cada vez mais constante. Segundo os dados do Atlas da Violência 2016, divulgado em maio, Fortaleza tem a maior taxa de crimes de mortes registrada no Brasil. São 77 por 100 mil habitantes, mais que o dobro da média das capitais. O Ceará registrou 4.465 homicídios em 2003 e 4.620 em 2014, o que representa crescimento de 3,5% em um ano. Fortaleza é a capital brasileira com o maior índice de homicídios de violência contra crianças e adolescentes. Em 2013, foram 267,7 homicídios para 100 mil pessoas nessa faixa etária. Em 2003, essa taxa era de 23,5%, o que significou um aumento de mais de 1000% em uma década. O sistema de transporte público, embora frente às mudanças implementadas nos últimos anos, ainda apresenta profundos problemas estruturais que precisam ser urgentemente equacionados. A frota ainda é insuficiente para atender a demanda de maneira digna, os engarrafamentos são constantes e os acidentes, em particular de motos, são alarmantes e pressionam o serviço de saúde e de recuperação. É evidente que a expansão urbana da cidade continua sendo influenciada pela especulação imobiliária e, claramente, reproduz um modelo em que a economia é mais importante do que a sociedade. As reais necessidades das pessoas
Em termos de saúde, educação, mobilidade e moradia são secundárias diante do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, cuja expressão simbólica é o automóvel. É possível enfrentar esses desafios a partir do lugar onde moram as pessoas? Que estratégias de curto, médio e longo prazo a Prefeitura pode adotar a fim de reduzir a enorme dívida social historicamente acumulada que afeta a maior parte da população de Fortaleza? Como então reverter a lógica perversa que colabora para o aumento das desigualdades e para diversas formas de violência que, direta ou indiretamente, não distingue nenhum habitante de nossa capital? A cidade sempre cria a expectativa de que a nova gestão traga horizontes alvissareiros para a sua população. O Observatório de Políticas Públicas aguçará seu olhar de avaliador externo, atento ao cumprimento e desdobramentos das propostas de campanha. Com isso, esperamos contribuir com estudos e instrumentos capazes de aperfeiçoar o controle social das ações governamentais, tendo sempre em vista a efetividade social das políticas públicas e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Na expectativa de termos um espaço público e democrático para o profícuo debate, antecipamos nossas cordiais saudações universitárias. Atenciosamente, o Observatório de Políticas Públicas e os colaboradores Sintuf e Fórum DCA. Eu gostaria de agradecer, obviamente, aos convidados, os candidatos, o Elmano e o Roberto Cláudio, por muito gentilmente terem aceitado o nosso convite para esse evento. Agora eu passo a palavra à presidente do Sintuf, a Keila. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Em nome da diretoria colegiada do Sintuf, Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, hoje nós representamos as 3 universidades públicas aqui no Estado, a UFC, a UFCA e a Unilab, dizer que para nós é uma honra e um privilégio estarmos junto com o Observatório de Políticas Públicas da UFC, dando início hoje a essa rodada de debates com os nossos candidatos à Prefeitura Municipal de Fortaleza. E aí, nessa noite, a gente saúda o atual prefeito, Roberto Cláudio, que é candidato à reeleição, e o Mano de Freitas, que também é candidato à eleição à Prefeitura de Fortaleza. Sabemos que será um debate rico, onde nós estaremos aqui ouvindo as propostas dos candidatos e, com certeza, a universidade, como sempre, consolidando a democracia, abrindo esses espaços para debate, onde todos poderão colocar aqui as suas ideias, suas propostas para a próxima gestão em Fortaleza. Então, muito obrigada a todos, sejam bem-vindos e bom debate. Primeiramente, fora Temer. Segundo, não a redução da maioridade penal. E muito prazer a todas e todos. Estou representando aqui o Fórum Permanente de Organizações Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, o Fórum DCA, que é uma articulação da sociedade civil organizada, composta por organizações não governamentais sem fins lucrativos. Profissionais da área da infância e adolescência, acadêmicos da universidade, que têm como missão a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Por meio desta carta, vem apresentar e reivindicar das candidaturas majoritárias ao pleito eleitoral do município de Fortaleza o compromisso com a execução das seguintes propostas, que visam garantir com prioridade absoluta os direitos infanto-juvenis. Construir e implementar, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o plano decenal de políticas da criança e do adolescente do município de Fortaleza. Assegurar a participação do CONDICA e do Conselho Tutelar no processo de discussão e elaboração do orçamento público municipal, sem prejuízo das outras formas de participação popular. Não contingenciar e executar 100% do valor aprovado nas leis orçamentárias anuais para as políticas infanto-juvenis, garantindo dessa forma a efetivação do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Garantir a transparência de execução orçamentária,
de todas as ações do governo, com detalhamento até o nível de atividade em plataforma online e de fácil acesso para a população. Garantir uma maior articulação e gestão conjunta das políticas específicas para a infância e adolescência e os serviços socioassistenciais. Aumentar em 30% o número de CRAs e dobrar o número de CREAs, de modo a ir ao encontro do que preconiza o Sistema Único da Assistência Social. Ampliar o número de vagas em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos, em tempo integral, tendo como meta a universalização da educação infantil. Promover o censo e a chamada escolar, zelando para que toda criança e adolescente tenha acesso à educação de qualidade, com a reforma e o adequado equipamento das escolas, implementação de programas de contraturno e combate à evasão escolar, que contemplem o reforço escolar e a realização de atividades esportivas e culturais. Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Educação. Elaborar e implementar políticas públicas especificamente destinadas à prevenção e tratamento especializado de crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas, inclusive álcool e cigarro. Garantir a ampliação dos CAPs infantis, de modo a assegurar pelo equipamento, um equipamento por regional administrativo. Elaborar e implementar políticas à orientação, apoio e promoção às famílias. Promover um amplo diagnóstico das condições e demandas concernentes ao acolhimento institucional e implantar as unidades necessárias, bem como fortalecer os equipamentos existentes. Implementar a política socioeducativa de acordo com o deliberado no Plano Municipal das Medidas Socioeducativas. Dotar os conselhos tutelares, de estrutura adequada ao atendimento da população, através de sedes próprias, em locais de fácil acesso, veículos de utilização privativa, telefones, computadores, impressoras, etc. Ampliar o número de conselhos tutelares na cidade de Fortaleza, criando-os em número suficiente, de modo a garantir até o final do mandato um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, como preconiza a resolução número 139, de 17 de março de 2011, do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Combater a violência doméstica, caracterizada pelos maus-tratos físico, psicológico, negligência e abuso sexual, através da elaboração e implementação de uma política municipal específica que contemple o planejamento de ações intersetoriais voltadas à prevenção e atendimento especializado das vítimas. Tal como deve compreender que a realização de campanhas públicas e esclarecimentos sobre necessidade de denunciar tais situações, ela deve ser de qualificação dos profissionais, mas também de toda a sociedade civil, das redes que integrem saúde, educação, assistência social, segurança pública e os próprios conselhos tutelares, para identificar esses casos e prestar o atendimento adequado a crianças, adolescentes e suas famílias. Prevenir e enfrentar a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes em todas as suas formas de manifestação, através de mapeamento da situação no município, campanhas de prevenção, assistência social, assistência psicossocial e jurídica às vítimas e mecanismos também que venha responsabilizar os culpados. Prevenir, combater e erradicar do município o trabalho infantil e a exploração do trabalho adolescente em todas as suas formas, através de campanhas educativas e programas de retaguarda para crianças, adolescentes e suas famílias. Criar um programa específico que vise prevenir, monitorar e diminuir a letalidade juvenil. Garantir a implementação de um PUCA regional e fortalecer os existentes. Por fim, garantir com absoluta prioridade que todos os direitos fundamentais, tais como educação, saúde, moradia, saneamento, dentre outros, cheguem a todas as crianças e adolescentes do município. Esta cidade que ainda é tão desigual e que precisamos avançar nisto, começando pela infância e pela adolescência. Muito obrigado.
uma boa noite e que tenhamos um diálogo muito proveitoso. Queria fazer só aqui uma correção na minha fala, que eu me referi ao senhor Elmano de Freitas como candidato a prefeito e candidato a vice na chapa de Luiziane Lins. E em defesa do direito dos trabalhadores, fora Temer. Agradecemos ao professor Fernando. Também agradecemos ao representante do DCA, Ramon Anselmo, e também à representante do Sintufse, Keila Camelo. Para darmos continuidade ao evento, convidamos o professor André Ferreira como mediador da mesa. Professor André Ferreira. Professor André Ferreira é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Teoria Econômica da UFC, onde coordena o projeto, Programa de Gestão, Estudo e Pesquisas Ambientais. Participa como colaborador do Núcleo de Economia Política e do Observatório de Políticas Públicas da UFC. Continuando, também convido o candidato Elmano Freitas, advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Filiado ao PT desde 1989. O histórico de militante do candidato petista soma 8 anos atuando na direção estadual do PT no Ceará e 6 anos advogando em tribunais superiores em Brasília para movimentos sociais. De 2009 a 2012, esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação e do Orçamento Participativo da gestão da prefeita Luiziane Lins, PT. Em 2012, foi candidato a prefeito de Fortaleza e obteve 576.435 votos. Em dezembro de 2013, tomou posse como presidente do PT Fortaleza. Está se candidatando ao cargo de vice-prefeito de Fortaleza na chapa encabeçada por Luiziane Lins, com o número 13 como registro eleitoral. Sua candidatura é pelo PT, Partido dos Trabalhadores, através da coligação PT, a Fortaleza de toda gente. Convidamos também o candidato Roberto Cláudio. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e é mestre e doutor em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, Estados Unidos. Foi eleito deputado estadual em 2006 pelo PHS, com pouco mais de 20 mil votos. Reeleito em 2010, com mais de 70 mil votos. 16.022 votos somente na capital. Em 2012, foi eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno, com 650.607 votos. Está se recandidatando ao cargo de prefeito na cidade de Fortaleza e está inscrito com o número 12. Sua candidatura é pela coligação Fortaleza Só Tem a Ganhar. E agora, passo a palavra ao professor André, que fará a leitura das regras. Obrigada.
Boa noite a todos. Com grande satisfação que eu participo aqui desse momento, né, que o Observatório de Políticas Públicas organiza e que já tem se tornado uma tradição e que com certeza vem a contribuir bastante com o nosso ambiente universitário e com o ambiente político da nossa cidade, no sentido de abrir espaço, né, para colocação de propostas, né, e acho que nesse momento, mais do que um momento de disputa, é um momento de pensar o melhor para a nossa cidade, né? Então agradeço também aqui a presença dos dois candidatos e quero apresentar aqui rapidamente a nossa sistemática. A ideia é que a gente possa ter, então, o que foi pensado inicialmente seria meia hora para cada candidato, né, se apresentar suas propostas e depois a gente abrir blocos de 3 perguntas, certo? Na verdade, 3 blocos de 5 perguntas, tá? Onde os candidatos também possam responder essas perguntas. No caso aqui, o candidato Roberto Cláudio vai precisar sair após 1 hora, né? Então, para que ele possa responder algumas perguntas, ele vai falar um pouco menos, vai falar 20 minutos, certo? E após esses 20 minutos, ele vai responder algumas perguntas aí em aproximadamente 10 minutos, né? O tempo que resta inicialmente. E depois a gente passa a palavra para o candidato Elmano, né? E depois a gente segue com os blocos de pergunta e o candidato Roberto Cláudio vai precisar sair após 1 hora, certo? Então, enquanto ele vai começar falando, né, o candidato Roberto, e aí na fala dele, quem quiser fazer pergunta, por favor levante a mão e procure os bolsistas do observatório. Os bolsistas estão aí, podem levantar a mão aqui para o pessoal identificar. Olha, tem um bolsista aqui, desculpa, eu não sei o nome de todos, então, mas vocês dão uma olhada aí. Tem o Joaquim também, que deve estar por aí. Tem um colega aqui de óculos, que eu não sei exatamente o nome. A Ângela está aqui também, certo? Então vocês solicitem o papelzinho, né? A pergunta tem que ser feita por escrito, tá? Indicando o nome, a instituição, né? E deve ser colocada apenas uma pergunta, certo? Por pessoa, tá? Se tiverem 2 perguntas, a gente não vai considerar a segunda pergunta. O candidato vai responder apenas a primeira pergunta. Então, por favor, coloquem apenas uma pergunta, tá? E aí, quando eu aviso aqui quando chegar nos 20 minutos, e o candidato Roberto Cláudio, ele dá uma parada para responder as perguntas. Então, o pessoal já pode ir fazendo as perguntas e colocando aqui na urna. As perguntas vão ser sorteadas, tá? Porque é possível que tenha mais perguntas do que a quantidade que o nosso tempo nos permite, né? Então, a gente vai fazer um sorteio, tá? Então, a gente vai iniciar. Eu passo a palavra, então, pode ir lá para a tribuna, né? Eu passo a palavra, então, ao candidato Roberto Cláudio. E, por favor, se alguém puder da organização trazer uma água aqui para a mesa, tá? Pode começar, candidato, fica à vontade. Alô. Primeiro, meu boa noite a todos e a todas. Minha saudação inicial ao Observatório de Políticas Públicas aqui da nossa universidade. Saudar a todos que compõem o Observatório em nome do professor Fernando Pires e também do professor André Ferreira. Agradecer mais uma vez o convite. Essa é a minha 3ª participação no Observatório. Estive aqui na condição de candidato a prefeito. Estive a convite do Observatório ano passado, na condição de prefeito municipal, para debater algumas questões de forma transparente, clara e democrática, com essa importante instância de formação de pessoal e discussão de temas da cidade e do Estado. Queria também ampliar a saudação aos servidores da casa, em nome da Keila Cabelo, do Sintups, e também saudar a todos que compõem o DCA, o Fórum DCA, em nome do Ramon. Agradecer a compreensão do candidato a vice-prefeito, deputado Elmano de Freitas, em virtude de outras 2 agências que eu tenho ainda hoje à noite, pela compreensão em antecipar a minha fala. Saudar o vereador Teodato Ramalho, que se encontra aqui presente também, e agradecer o tempo generoso de todos vocês para um debate que, independente dos humores políticos ou preferências de cada um de nós, coloque em jogo e no centro da discussão
o futuro da quinta maior capital brasileira, do terceiro maior centro de a gente levar a sério de forma propositiva o que está acontecendo e o que deve acontecer na Fortaleza do futuro. Eu que anotei, tomei nota da carta do Observatório e também das considerações do DCA, e vou tentar, ao passo que presto contas das nossas realizações nesses 4 anos, também encaminhar algumas ideias para o futuro que nós temos para a cidade de Fortaleza. Queria começar por um tema que é muito caro a essa cidade, porque por muito tempo foi omitido enquanto preocupação do poder público, que é a questão de construir uma política pública de mobilidade sustentável, que priorize o trabalhador e o estudante, mas que efetivamente dê conta de reduzir tempos, de promover qualidade de vida, de reduzir a poluição do meio ambiente. Em Fortaleza nós implantamos, com 6 meses de gestão, um bilhete único. Esse bilhete único hoje ele integra ônibus, vans e bicicletas e tem permitido não só agilidade de tempo, como economia de dinheiro para trabalhadores e estudantes. Em seguida, estabelecemos uma política de preferência para o transporte público, com corredores exclusivos e faixas exclusivas de ônibus. Hoje são mais de 80 quilômetros na cidade de Fortaleza. Em seguida, também lançamos o primeiro plano diretor cicloviário na cidade de Fortaleza. Implantamos, em 4 anos, iremos implantar mais de 150 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Implantamos a política de estações de bicicletas compartilhadas. Estamos implantando as bicicletas nos terminais. Isso tem permitido que a cidade tenha, por um lado, ganho tempo e dinheiro, ao mesmo tempo priorizado o transporte público enquanto política de trânsito e transporte. Por outro lado, reduzido a emissão de gases de efeito atmosférico pela decisão de reduzir a escolha pelo transporte pessoal e estimular a escolha pelo transporte público ou pela bicicleta. E temos como grande ambição ampliar essa política para o futuro. Nós estamos propondo mais 130 quilômetros de corredores exclusivos, mais 150 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, e produzir cada vez mais a descentralização dessas políticas pelos bairros da cidade. E com isso, de forma integrada e planejada, cada vez mais e progressivamente reduzir a dependência do veículo automotivo próprio. Essa foi a decisão das grandes cidades do mundo. Nós começamos a fazer isso nessa cidade que é de vanguarda. Enquanto São Paulo, por exemplo, não conseguiu implantar essa política de sucesso a despeito da boa vontade do prefeito, Fortaleza hoje é a cidade que mais usa bicicleta compartilhada do Brasil inteiro. Implantamos mais quilômetros de ciclovias e ciclofaixas do que o território de São Paulo. E temos hoje em andamento uma ousada política de prioridade ao transporte público. Essa é a primeira satisfação em relação ao transporte público. A segunda em relação à educação pública de Fortaleza. Não quero aqui polemizar, não estou aqui para olhar pelo retrovisor, estou para fazer uma autocrítica da minha gestão e para olhar para o futuro. Mas não posso deixar de registrar que recebi Fortaleza como a pior educação de todo o estado do Ceará. Em Fortaleza, indicador dos parece alto. Indicador dos parece alto. Um indicador oficial. Não quero aqui fazer nenhum juízo de valor do passado. Tenho muita delicadeza com isso e reconheço, inclusive, as boas ações que foram feitas e que estou continuando. Entretanto, em Fortaleza, diretor de escola e de creche era escolhido por critério político. A gente teve, em 8 anos, 7 anos em que pelo menos 1 ou 2 meses do ano letivo teve greve. Isso afetou a qualidade da educação pública de Fortaleza. Isso é inegável, os indicadores são públicos. Hoje, Fortaleza fez um concurso para 1.700 professores, trocou assistente de educação infantil, que eram de escolha, terceirizados, de escolha política, por servidores de carreira concursados. Todos os gestores escolares estão por concurso público. E nós conseguimos também instalar um processo de avaliação universal nas escolas, de supervisão da gestão, e com isso modificar todos os indicadores de qualidade do processo de alfabetização. Vou dar 2 números importantes. Em 2012, das 204 escolas avaliadas, apenas 20 estavam ensinando a criança a ler e a escrever na idade certa. Em 2015, das 200, 146 escolas estavam ensinando a ler e escrever na idade certa.
um aumento de 700% no número das escolas. Além disso, o nosso IDEB, a meta de 2015, é um indicador federal, não estadual, para o 5º e 9º ano, nós ultrapassamos as 2 metas federais, tanto no 5º como no 9º ano. Além disso, nós saímos de 10.500 para 17.500, já endereço uma preocupação do Fórum DCA aqui, Ramon. Nós saímos de 10.500 para 17.500 matrículas. Vamos chegar ao final desse mês de setembro com 18 mil matrículas de creche, um aumento de mais de 70%. Em tempo integral, tínhamos aí pouco mais de 8.500 matrículas de tempo integral em creche. E vamos chegar agora, ao final de setembro, com mais de 11 mil matrículas em tempo integral. Fortaleza não tinha nenhuma escola de tempo integral, daquelas em que o estudante entra pela manhã. André, vou pedir só a gentileza de poder terminar o pensamento aqui, certa polidez da plateia. Por favor, pessoal, vamos lá, escutar aqui as apresentações. Ficarei muito à vontade para responder qualquer pergunta, por mais constrangedoras que sejam. Só peço a oportunidade de poder também falar com clareza para vocês ouvirem, fazerem as críticas e eu debatê-las com muita delicadeza. Fortaleza não contava com nenhuma escola em tempo integral, daquelas que o estudante entra pela manhã, sai ao final do dia, faz 3 refeições, tem mais horas de aula, tem educação, tem cultura, tem esporte, tem lazer. Nós temos hoje 20 escolas dessas na cidade. Não é contraturno, 2, 3 vezes por semana. Estou falando em escola de tempo integral. Nós contamos hoje com 20 escolas em tempo integral. Temos mais de 8 mil matrículas em tempo integral. E em ambas as áreas, em creche, por exemplo, a nossa meta é ampliar mais 6 mil matrículas. E por que 6 mil? Porque há um déficit identificado hoje pela cidade, junto com o Ministério Público, de pelo menos mais de 4 mil mães procurando matrículas na rede, sem que a rede possa ofertar essas mesmas matrículas. No tempo integral, a gente já tem 8 escolas em obras. E a nossa meta é abrir pelo menos mais outras 20 novas escolas em tempo integral nos próximos 4 anos. Dito isso, vou encaminhar agora garantir que nós, pela primeira vez na história, pagamos 3 anos seguidos o piso diferencial do Fundeb federal aos professores. E garantimos também 1/3 da carga horária para o professor planejar a aula. Isso é um ganho histórico da carreira e eu, pessoalmente, foi quem negociei com o sindicato por dezenas seria exagero, por mais de 1 dúzia de vezes. Isso garantiu que Fortaleza não tivesse o seu calendário alterado e 4 anos de aulas seguidos, e por isso a gente tem indicadores que acumulam ganhos de qualidade ao longo desses anos. Na saúde, esse é um problema global do Brasil. Nós temos a saúde como a pior política pública de todas as capitais. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque a gente vive o problema de um subfinanciamento federal progressivo. Fortaleza deveria gastar 15% do seu orçamento com saúde e está gastando quase 27%. Somos a 4ª cidade em investimento em saúde e somos a primeira das 12 maiores capitais do Brasil em investimento per capita com saúde. Isso permitiu, por exemplo, tirar Fortaleza da última colocação de cobertura do Programa de Saúde da Família, que é a mais importante política do professor Fernando Pires, que é um economista antenado na saúde pública, para prevenir a mortalidade infantil e materna. Saímos de 30% para 65%. Saímos de 30% para... Vamos lá. Saímos de 30% para 65% de cobertura do Programa de Saúde da Família aqui no município de Fortaleza, são dados do Ministério da Saúde. Conseguimos reduzir a mortalidade materna, professor André, professor Fernando, mortalidade materna que era de 70 para cada 100 mil vidas gestantes para 35, pela metade, depois de anos estabilizada em torno de 65, 70, graças ao aumento da cobertura de pré-natal e graças à melhoria da assistência ao parto, principalmente de alto risco. Abrimos 5 UPAs em Fortaleza, Bom Jardim, Vila Velha, Itaperi, Jamburuçu e Pirambu, e temos uma 6ª em obra do DD. Fortaleza fechou 180 leitos hospitalares em 8 anos. Nós já abrimos 260.
Estamos agora caminhando para uma outra direção da saúde, que é qualificar a nossa rede de atenção secundária, com policlínicas, e ampliar a nossa rede hospitalar. A gente abriu a primeira policlínica no Janguru Sul para especialidades médicas e para consultas e exames, e ela hoje já funciona em pelo menos aí 12 especialidades, diferentes especialidades médicas. Temos uma segunda para abrir ali, vizinho ao Hospital da Mulher, no Jockey Club. Será a segunda policlínica aberta ainda esse ano. E temos mais 3 encaminhadas via o financiamento com o BID. Uma no Passaré, uma outra no Siqueira e uma terceira em parceria com o UFC, que será aberta aqui no Rodolfo Teófilo. Além disso, a gente está nesse momento com obras e expansão e qualificação de pelo menos 6 unidades hospitalares em Fortaleza. Os 3 frotinhas, o Hospital da Mulher já quase pronto, com 110 novos leitos. A gente vai praticamente ampliar, ele tem 142 leitos hoje. Abrimos 2 UTIs lá, UTI materna e neonatal, que estavam equipadas, prontas, mas fechadas a recebermos no hospital. Além disso, temos o Nossa Senhora da Conceição, Gonzaguinha da Barra, e o IJF2, que constará de 203 novos leitos. Com isso, de forma planejada e otimizando melhor a rede já existente, ao invés de criarmos um novo hospital, a gente vai expandir a rede em 450 leitos. Não tem mais quanto tempo, Fernando? Só para poder... eu ia te avisar com 5 minutos para o final, mas faltam 7 nesse momento. Ok. Queria manifestar também a nossa preocupação com a primeira infância. O primeiro plano municipal brasileiro das capitais aprovado enquanto lei foi feito aqui em Fortaleza. Nós, depois de criado, na época do então prefeito Horácio Magalhães, os conselhos não tinham sido ampliados ainda. Nós ampliamos 2 novos conselhos e 10 conselheiros tutelares novos em Fortaleza. Reformamos 5 dos 6 conselhos existentes, abrimos o primeiro conselho tutelar de referência do Brasil inteiro ali no bairro Boa Vista. Além disso, como eu disse, ampliamos as vagas de tempo integral de creche aqui na cidade de Fortaleza, ampliamos as matrículas de ensino infantil e criamos uma política inédita. Só a Prefeitura de São Paulo e Fortaleza tem essa política, que é uma atenção integral à primeira infância, chamado Cresça com Seu Filho. É um projeto piloto que tem um grupo de controle, um grupo de intervenção, o professor Fernando Pires. Acontece em 10 bairros de mais baixo IDH da cidade. O bairro controle recebe as intervenções do Saúde da Família e o bairro de intervenção recebe um conjunto intersetorial de políticas, acompanhado por enfermeira, psicólogo, para fortalecer os vínculos familiares e estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, neurológico de crianças de 1 a 3 anos de idade, acompanhado por um grupo externo que está avaliando os resultados desse desenvolvimento. Certamente que há um longo caminho ainda de atenção à primeira infância, e eu reconheço e quero ouvir melhor o que o Fórum DCA tem a dizer para a gente construir isso coletivamente. Em relação à segurança, quero manifestar o que eu penso a respeito disso. A Prefeitura não substitui o papel do governo ou do governo federal. O nosso papel é um papel distinto, é um papel preventivo, é um papel social e um papel urbano de combater a prevenção. Eu estive em Medellín, há 1 ano e meio atrás, com o Júlio Brise. Conheci uma cidade que em 26 anos saiu de uma taxa de homicídios de 429 para cada 100 mil moradores, para hoje ter uma taxa de 17. Fortaleza tem uma taxa hoje em torno de 70, para você ver a gravidade do que era Medellín há 26 anos atrás. E o caminho foi planejamento, choque de urbanismo, políticas sociais, inclusão social e continuidade de políticas. Por isso, Fortaleza tem hoje, depois de 60 anos, um esforço de planejamento urbano intersetorial, que é o 2040. E temos um conjunto de políticas que, aonde foram implantadas, modificaram a realidade de violência, areninhas, revitalização de espaços públicos. Nós vamos chegar ao final do mandato, sair de 30% para 72% de cobertura de luz branca na cidade de Fortaleza. Escola em tempo integral, política de juventude. Quero manifestar aqui um outro dado. Fortaleza tem hoje o maior orçamento público per capita de juventude dentre todas as capitais brasileiras. Isso tem permitido que a gente descentralize e capilarize as políticas de juventude pelos bairros da cidade. Os dados são públicos e qualquer um está convidado a visitá-los. Os dados dos tribunais de contas publicam anualmente uma rubrica juventude aqui em Fortaleza e em outras cidades do Brasil.
Isso tem permitido que a gente, aonde implantou essas ações, tenha em conjunto com o governo reduzido mortalidade. O Conjunto Palmeiras é um exemplo disso. Lá nós implantamos uma escola em tempo integral, uma areninha, reformamos e revitalizamos espaços públicos, implantamos políticas de juventude, temos eventos de reggae, de música, de cultura, de arte no sítio São João. Além disso, criamos avenidas, urbanizamos, iluminamos e houve uma queda de 60% dos crimes violentos no Palmeiras. É isso que nós queremos ser a grande contribuição para a cidade combater a gravíssima letalidade juvenil que ainda ofende a nossa cidade. Claro, há um papel para a guarda, um papel de capacitação, de ampliação da sua presença, um papel cidadão, preventivo, que deva ser o papel das bases municipais. Além disso, tem mais quanto tempo, hein, André? 3 minutos. 3 minutos. Queria falar um pouco sobre geração de emprego e renda para finalizar. Fortaleza hoje vive, como todo o Brasil, o problema do desemprego. O problema esse causado por um desarranjo econômico nacional e que acaba trazendo consequências às cidades. A despeito disso, o último dado do CAGED, que é um relatório mês a mês mensal do Ministério do Trabalho, identifica que no saldo dos 3 anos e 8 meses, Fortaleza tem a melhor performance das 27 capitais brasileiras. Quer dizer que está bom? Então está péssimo. Temos desemprego mensal há 8 meses seguidos. Independente disso, no conjunto da obra, Fortaleza tem sofrido menos do que outras cidades. Entretanto, é preciso a resposta municipal a esse problema. A gente já qualificou 45 mil jovens para o trabalho nesses 3 anos e meio. E vamos, em parceria com o Sistema S, mesmo hoje sem apoio de políticas federais que escassearam para financiar a qualificação profissional, temos uma meta de qualificar mais 40 mil jovens em 3 grandes áreas: turismo, saúde e a cadeia de serviços e industrial do Complexo Industrial e Portuário do PCM. Queremos dar escala à política começada pela juventude agora, que são os editais de economia criativa, professor André. Hoje, o município financia, com recurso próprio do BID, políticas de negócios, de empreendedorismo na área da cultura, na área do artesanato, na área da economia digital, em diversos setores. Crédito Jovem, mais o edital, dá em torno de 2,5 milhões de reais ano. A gente quer ampliar esses editais e estimular o empreendedorismo e a autonomia de negócio dos nossos jovens. Já falei mais como da cobra aqui, ainda está acabando meu tempo. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a gentileza das presenças, dizer que quero participar do debate, mas mais do que isso, estou hoje mais experiente, com a casa muito mais organizadas. Recebemos a Prefeitura com um déficit contábil TCM de 370 milhões. Estamos entregando a Prefeitura em 2015 com um superávit de 55 mil reais. Isso não cai do céu. Isso é produto de gestão, organização e prioridade. E, ao mesmo tempo, no meio de uma crise, hoje temos, segundo dados públicos do TCM, o maior investimento público real, ajustado para a inflação, já realizado em Fortaleza em 4 anos, nos últimos 20 anos. Com tudo isso, há muita coisa a ser feita, há muitos problemas, e é por isso que eu estou aqui pedindo uma oportunidade para ser prefeito por mais 4 anos, para continuar a mudança que a gente já começou. Muito obrigado. A gente tem... Pode pôr. Eu vou então tirar aqui 3 perguntas. 4 perguntas, então. Tem 10 minutos. Vou tirar uma por uma, certo? Tirar uma por uma. Peguei a pergunta aqui da Amanda Lima, estudante da UFC. A pergunta... Pois não, da Amanda Lima. Isso, vai lá. Sabemos que os candidatos concorrentes possuem propostas acerca do passe livre para os estudantes. Proposta essa que nos fazem refletir bastante, visto que todos os dias lidamos com a dificuldade do transporte público e seu preço. Gostaria de saber se o candidato possui alguma proposta acerca desse assunto. Vamos lá, pessoal. Aqui é a proposta
Vamos lá. Aqui é a proposta da Raniele Neves, também estudante da UFC, sobre a participação popular e as decisões acerca do orçamento público. Que propostas tem? Aqui fala Luiziane, mas aí o candidato Roberto Cláudio também pode responder. Tá? A outra pergunta não colocou nome, é um graduando. Né? Segurança pública, como ficaria a segurança dos que estudam até as 22 horas e 20 minutos, além dos servidores e professores? A outra pergunta é da Fernanda, da UFC. Nós, estudantes, queremos direito ao lazer, direito à cidade. Qual a proposta de implementação do passe livre ilimitado para os estudantes? Tira outra? Por que o candidato Luiziane não veio ao debate? Mira, servidora. Técnica administrativa da UFC. Doutor Roberto, como você explica... Vamos lá, pessoal, por favor. Como você explica ter em sua candidatura um vice que representa a direita conservadora, que representa... Vamos lá, pessoal. Que representa a turma golpista do Ceará, comunga com a máxima bandido bom é bandido morto. Por último, a Giovana Lissa, secretariado executivo da UFC segundo semestre. Qual a melhor proposta do partido oposto? Por quê? Qual a melhor proposta do partido oposto, é isso? Tá bom, perfeito. Por quê? E por quê, certo? Ok? Deu para anotar aí as perguntas? Então vamos lá. Passando a palavra ao candidato Roberto Cláudio, você tem 10 minutos. Alô. Essa marcar aqui. Obrigado. Primeiro é o seguinte, deixar uma coisa bastante clara. Fortaleza hoje finaliza o seu 4º ano. Nós demos 2 aumentos de passagem, graças a mudanças na tabela de insumos que compõem as passagens. E vamos terminar esse mandato com o preço da passagem tarifa única integrado mais barata do Brasil, como a recebemos. Ao longo de 8 anos que nos antecederam, foram dados 4 aumentos. Nós demos 2, estamos mais ou menos na média, porque aumento se dá em virtude do aumento do preço dos insumos que compõem a passagem. Se o aumento do salário do trabalhador, tão importante, ou do óleo diesel é imposto, acaba tendo que haver o aumento da passagem. Mas com clareza, para desmistificar algumas versões que não são verdadeiras, quero repetir que nós temos 2 aumentos. Um foi dado a nós, inclusive, no dia 31 de dezembro, deram um aumento, quando eu me acordei e tomei posse, estava dado um aumento para valer uma semana do meu mandato. Eu entrei na justiça, recorri e perdemos. Para justificar que foram dados 4 aumentos em 8 anos, nós demos 2 e vamos terminar o mandato, mantendo. Eu vi alguns dados de cidades que estão com a tarifa menor que Fortaleza. Nenhuma delas que foram citadas tem tarifa única. Recife, por exemplo, tem 3 tarifas distintas. Então é importante que a gente tenha clareza a respeito desse assunto. O passe livre é uma belíssima ideia. A gente tem que encontrar um caminho de viabilizá-lo. Existem 2 caminhos. Ou o subsídio direto, pagar, ou o caminho que nós não apoiamos e não faremos, que é de custear o passe livre aumentando o preço da passagem de ônibus. Isso é uma coisa que penaliza o trabalhador e não é justo que se viabilize o passe livre dessa maneira. Para se ter uma ideia, nós fizemos um estudo agora recentemente, aonde foi implantado o passe livre, houve um aumento de demanda de 40% do uso do ônibus. Hoje, professor Fernando, o passe livre custaria aos cofres públicos em torno de 110 milhões de reais ano. Então a gente precisa encontrar caminhos para expandir a política de subsídio. Por exemplo, em Fortaleza, hoje, a partir desse ano, a meia é menos da metade do valor da passagem. E nosso caminho será esse. Sempre que encontrar um caminho em que a gente melhore a eficiência do sistema ou aumente o número de usuários, a gente progressivamente reduzir o preço da tarifa do estudante para democratizar o acesso do estudante ao transporte público. Entretanto, não há dinheiro para, num ano,
a gente decidir puxar com 110 milhões o passe livre. Fico muito preocupado com a candidatura que está propondo isso. Parece que não fez os cálculos na ponta do lápis. 110 milhões são 11 UPAs por ano abertas. São pelo menos 30 postos de saúde novos abertos. É o preço de financiar 2 hospitais da mulher por ano. Então não é razoável imaginar que o município tem dinheiro para subsidiar diretamente o passe livre. Então tem que encontrar caminho que surjam a partir do aumento da eficiência, da redução de taxas e impostos, tem sido o caminho para a gente progressivamente a gente fazer o que está fazendo, tornar o preço da passagem estudante mais democrático do que mesmo a passagem média da tarifa do trabalhador. Além disso, Ranieri, participação popular. Nós optamos em modificar o mecanismo de participação popular, e aí não vai nenhuma ofensa, porque a palavra orçamento participativo em Fortaleza gerou descrédito. O orçamento participativo teve uma execução de 1,8% no último ano que ele foi proposto. E eu denunciei isso na minha campanha. Criamos um novo mecanismo, elegemos diretamente, envolveu esse processo 15 mil pessoas, 500 agentes de cidadania. Além disso, nós temos conselheiros eleitos e agentes de cidadania eleitos que participam de todos os processos de planejamento temáticos da prefeitura, além de participar efetivamente do Fortaleza 2040, que é a grande estrutura de pensamento e planejamento futuro da cidade, que mobilizou mais de 12 mil pessoas na sua construção. Pessoal, por favor, poder ter tempo para poder imaginar. Além disso, alguém me pergunta sobre segurança. Eu acabei de falar que a minha compreensão do nosso papel, há um papel para a polícia militar, para a polícia civil, para os órgãos que investigam os crimes, para os órgãos que combatem o crime, e há um papel que não é esse da prefeitura. Nosso papel é revitalizar espaços públicos, é iluminar a cidade. Nosso papel é dar oportunidade à juventude, é promover a inclusão social pela educação. É essa a contribuição efetiva que o município pode dar para a segurança. Além, obviamente, de aumentar a guarda municipal. Nós temos um concurso, nós duplicamos a guarda municipal no nosso mandato. São 1.000 guardas novos, tem mais 500 treinados, que vão ser chamados de imediato, e mais 500 outros que queremos chamar para aumentarmos em mais 1.000, uma guarda qualificada, presente nos territórios, em horários de pico, sendo os olhos e os ouvidos da polícia, jamais substituindo a polícia, são um caminho importante para a gente promover mais cidadania e mais prevenção da violência. O Moroni, de fato, eu tenho com ele algumas discordâncias. Penso diferente dele em alguns temas, inclusive no impeachment. Poucos aqui sabem, mas no momento em que defender ser contra o impeachment ainda não era moda, ainda não era discurso político, 15 prefeitos assinaram uma carta e apenas 5 estiveram com a presidenta Dilma entregando na mão dela em dezembro do ano passado. Inclusive, alguns do Partido dos Trabalhadores não foram entregar essa carta lá. E eu fui, estava lá. Agora, o que está em jogo aqui, me perdoe. O que está em jogo aqui, me perdoe, não é o impeachment. O que está em jogo aqui hoje é o futuro da cidade de Fortaleza. Não se opera uma cidade dessa com sectarismos. Uma cidade da união, pela conciliação. E eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado um partido de luta como o PCdoB. Como tenho orgulho de ter ao meu lado o deputado federal mais votado da cidade de Fortaleza, que é o Moroni. Vamos lá, qual é a tua proposta da oposição? Vamos lá. Qual é a tua proposta da oposição? Eu vou parar o tempo aqui, assim vocês estão prejudicando a apresentação. Me perguntaram
e perguntaram qual a por favor, garantir a fala dos candidatos, pessoal, por favor. Me perguntaram qual a proposta do candidato aqui ao meu lado, a candidatura da Luiziane Urbana, candidata a vice. Eu quero dizer, não tratei de mudar nome, não tratei da placa nenhuma. Muito pelo contrário. Deixa eu falar, pessoal, por favor, aí não tá dando. Por favor. Eu vou elogiar uma coisa importante de vocês. A gente vai... Vamos lá, pessoal. Foi criado um belíssimo equipamento chamado Cuca. Uma belíssima iniciativa. Eu não... Vamos lá, pessoal. E eu recebi um Cuca pronto e recebi 2 Cucas, e eu tenho esses dados, um com 56% de obras medidas, o outro com 65% de obras medidas. Ambos com pendências de pagamento e um deles sem dinheiro para acabar a obra. Entregamos os 2 Cucas, um ao final do primeiro ano e um no segundo ano. Sabe, pessoal, os dois vão ter tempo para falar, pessoal. Sabe o que eu fiz? Botei lá na placa que a obra foi iniciada pela ex-prefeita, prestou homenagem a quem teve a ideia e foi finalizada por mim. Eu quero saber qual é o registro histórico de uma prática política semelhante a essa na política partidária de Fortaleza, de reconhecer o que foi feito de bom e continuou. Eu não prometi 12, prometi 6 coisas. 6. Infelizmente, o financiamento que é do BID, que é o preço das policlínicas, eu era aliado da presidenta Dilma e nunca cheguei com isso. Foi em 2 anos encerraram a negociação de novos empréstimos. Voltou ao final do governo e assinamos, está com 20 dias. O ministro da Fazenda assinou e quero dar o mérito ao governo da ex-presidenta Dilma, que foi ela que iniciou e retomou o processo de financiamento. Mas assinamos. E não se preocupe, agora o dinheiro está ouvindo a conversa e ao invés de fazer um equipamento novo, difícil de manter, a gente já aprovou o CSU do Zé Walter, o CSU do PC e o CAI do Vicente Pison serão os novos 3 Cucas da cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Eu só queria ir embora. Agradecer muito ao Observatório, agradecer muito a gentileza do deputado Elmano de Freitas por ter cedido o seu tempo. Agradecido aqui a ele a gentileza. Agradecido à plateia, mesmo no contraditório, essa é a oportunidade da democracia e a política de Fortaleza sai ganhando. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao Observatório pela possibilidade de a gente fazer um debate, uma discussão, e quero fazê-lo no mais elevado nível que acho que a candidatura deve ter ao debater a 5ª cidade mais importante do país. Quero parabenizar o DCA, o Fórum DCA, parabenizar os CITUFs pela atividade. Quero agradecer a presença daqueles que ficaram e daquelas, porque acho que o muito importante no debate é a nossa capacidade de ouvir o outro e não apenas ouvir aquilo que a gente concorda. Eu acho que é muito importante nós sermos capazes de ouvir aquele que a gente até pensa diferente, tem opinião diferente da nossa,
mas a gente tem a condição de debater, avaliar as opiniões e inclusive ter abertura para, em algum momento, mudar de opinião, se convencido for. E acho que só consegue fazer isso se a gente for capaz de ouvir o outro lado, ou os diversos lados que uma sociedade tem. Acho que, primeiro, é importante justificar porque a companheira Luiziane não está aqui. Nós fizemos uma opção de data e essa data escolhida coincidiu com um sorteio de uma emissora de TV que ia entrevistar e vai, ou já vai entrevistando às 7 da noite. Então a companheira Luiziane não poderia, e foi sorteado entre os candidatos a prefeito e prefeita. Então a companheira Luiziane teria que estar na entrevista de TV agora às 7 horas, e por isso eu vim para esse debate, mas ela é professora dessa universidade e teria o maior prazer de estar aqui debatendo. Segunda coisa, eu acho que é muito importante, para fazermos um debate de maneira transparente, segura, nós temos muita segurança nos dados que nós apresentamos. E eu quero inicialmente até esclarecer alguns dados apresentados pelo candidato Roberto Cláudio, porque efetivamente não são verdadeiros e eu quero apresentar as fontes. O candidato Roberto Cláudio disse o seguinte: eu recebi a Prefeitura de Fortaleza com um déficit de 515 milhões de reais. Esse é o dado apresentado pelo prefeito. O prefeito apresentou ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, em 2013, o seu balanço financeiro da Prefeitura de Fortaleza. O balanço apresentado pelo prefeito Roberto Cláudio há um saldo positivo de 38 milhões e não um déficit de 15 milhões. Quem quiser, entre na página do Tribunal de Contas dos Municípios e veja o balancete de 2013 por ele apresentado. Não estou falando isso para polemizar no sentido, é uma polêmica, mas eu quero dar a fonte do dado, para não dizer assim, não é um dado meu, é um dado oficialmente apresentado pelo então prefeito Roberto Cláudio. Então, para a gente zerar essa história de déficit, foi uma cantilena quando assumido o governo do prefeito Roberto Cláudio. Segundo, alguns dados referentes a alguns temas aqui apresentados. O prefeito Roberto Cláudio disse que ele dobrou o efetivo da Guarda Municipal. Gente, não procede. A Guarda Municipal, em 2012, tinha 1.600 guardas efetivos contratados. Alguns ainda da época do Juraci, outros contratados pela prefeita Luiziane. O fato é que a Guarda tinha 1.600. A Guarda Municipal hoje tem 2.400. Portanto, 2.400 não é o dobro de 1.600 guardas. Para a gente discutir, nós queremos, eu vou dizer isso para quê? Para dizer assim, nós queremos uma guarda maior, com maior efetivo, vamos partir do que é real. Vamos dizer o que é que efetivamente nós fizemos. O prefeito Roberto Cláudio diz que reduziu a mortalidade materna. E é verdade esse dado. Ele só não dá o dado todo. Ele não diz que a mortalidade materna em Fortaleza, em 2012, era 27 mulheres por 100 mil. Em 2013 e 2014, ela pulou no governo dele para 67. No governo do Roberto Cláudio, a mortalidade materna subiu. Este dado é oficial do Ministério da Saúde. E depois que no governo dele subiu para 67, aí ele reduziu para 33. Ele reduziu para 33, que é o que ele fala, pela metade, e ainda está acima do que nós deixamos de 27. Portanto, não tem conquista efetiva de mortalidade materna. Isso é um dado oficial de governo. Foi falado aqui ainda de que nós tínhamos fechado leito. Gente, ele dizia assim, Fortaleza fechou leito. Fechou leito do setor privado, que o governo do estado tinha convênio. Não foi leito municipal, porque nós abrimos leito no Hospital da Mulher. Nós ampliamos o número de leitos do IJF. Esta é a realidade. E isso não quer dizer que a saúde era ótima e nem agora. Porque eu quero saudar, vou responder a primeira pergunta que fizeram aqui. Qual é a boa proposta que você vê no Roberto Cláudio?
é que o Roberto Cláudio de hoje não é o Roberto Cláudio que chega e dizia em 2012 que tinha dinheiro para tudo, que bastava ter gestão e querer fazer. Hoje ele não tem coragem de dizer isso porque ele sabe o que é que o nosso povo fala no posto de saúde e no hospital. Ele sabe que governar não é um ato de vontade. E nós do PT que governamos essa cidade, nós vamos de maneira ética, estamos fazendo a campanha, sem apresentar algo que não possa ser feito. Ou tem gente que tem vídeo, aqui a juventude está dizendo, tem vídeo da campanha de 2012. Prefeita Luiziane, você prometeu tantos 6 cucas, você só fez 3, é pouco demais, eu vou fazer 12. Gente, ele não fez nenhum. Mas os companheiros que acompanham, saibam que ao lado, na Borges de Melo, na Polícia Federal, tinha um terreno que era para fazer o Cuca da Guarda. Ele doou para a Polícia Federal. É esse a diferença do discurso e da prática. Essa é a situação posta. Portanto, nós temos, vamos ainda nos dados da educação. O prefeito Roberto Cláudio diz assim: a fortaleza que eu percebi na educação é a pior educação do Ceará. Vamos pegar o índice nacional. É verdade que Fortaleza está acima da meta em 2015 no IDEB? É verdade. Mas o IDEB não começou em 2015 não. O IDEB começou em 2005, quando a companheira Luiziane assumiu a prefeitura. 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, em todos os anos do nosso governo, a nossa nota foi acima da meta. Mas um detalhe, o crescimento da nota do IDEB do nosso governo, entre a nota que o aluno tinha em 2003, 2005 para 2007, é de 43% o crescimento da nota do aluno. O crescimento da nota do governo Cláudio é 17%. Cresceu? Cresceu. O crescimento é menor. Portanto, o resultado de aprendizagem, quando eu olho a nota do IDEB, e vocês podem verificar isso onde? Entrem na página do MEC, abram o IDEB, coloquem Escola Pública Municipal Fortaleza, vocês vão ver a nota, a cada 2 anos, a nota do IDEB do Sistema Municipal de Fortaleza. Para vocês terem, eu estou dar-se a fonte, para vocês conferirem que eu estou aqui num debate com pessoas que integram um observatório de política. Vejamos, nós temos um déficit de mais de 90 mil pessoas que não têm casa para viver nessa cidade. Qual é o caminho que nós temos? A habitação popular. O novo governo de Fortaleza vai enfrentar um cenário de governo, que eu acho que é uma questão fundamental no Observatório de Políticas Públicas, qual é o cenário que a política pública vai enfrentar?